Fala pessoal, tudo bem? Professor José Maria dando sequência ao nosso estudo aqui da análise sintática. Está devorando aí sujeito, né? Devorando essa função sintática de sujeito. Professor, não aguento mais o senhor falando de sujeito. Calma, rapaz, sujeito é uma função sintática importantíssima. Você está falando aí de praticamente 50% da oração, certo? Então vamos devagar. Vamos devagar aqui, ó. A gente falou dos casos de existência do sujeito, tá certo? Todos eles, ó. Sujeito sendo determinado, indeterminado. Vamos falar agora dos casos de inexistência do sujeito, ó. O sujeito inexistente. O sujeito até quando não existe, cara, ele é importante. Não é uma maluquice, né? Me diga uma coisa, é normal o sujeito não existir? Cara, normalíssimo. É normalíssimo o sujeito existir. Tá certo? Verbos vieram ao mundo para ter sujeito. Ok? Um verbo veio ao mundo para ter sujeito. Entenda. Então é uma doença. Vamos chamar o verbo que não possui sujeito de verbo doente. Vamos dar o nome, né? Vamos chamar de verbo doente, né? Vamos chamar de verbos impessoais. Tá? O que são verbos impessoais? São verbos que não possuem sujeito, ó. Cara, grave isso aqui comigo, ó. Verbos impessoais são verbos sem pessoa. Como assim, pessoa? Sem pessoa? Eles não têm pessoa. A pessoa do verbo, a flexão de pessoa, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos. O verbo não tem essa flexão de pessoa. Não tem. Vixe, professor, e aí como é que faz? Não faz. Não faz. O verbo não tem pessoa, consequentemente, ele não tem sujeito. Consequentemente, ele não tem plural. Que história é essa, professor? Pois é, ó. Ele não tem plural. Entenda aqui, professor, mas se o verbo não tem pessoa, como é que a gente vai usar esse verbo? A gente vai empurrar uma pessoa goela abaixo dele, ó. Os verbos impessoais, de uma forma geral, eles se flexionam, ó, na terceira pessoa do singular. Essa é a ideia aqui, ó. Os verbos impessoais são verbos sem pessoa, sem sujeito e sem plural. Eles se flexionam na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante, tá? Aí vamos lá, vamos entender isso aqui, ó. Mas primeiro grava essa ladainha aí. Verbo impessoal é verbo sem pessoa, é verbo sem sujeito, é verbo sem plural, é verbo que vai ser flexionado apenas na terceira pessoa, né, do singular. Qual é o meu trabalho agora? Eu preciso enumerar para você, né, os verbos impessoais. Vamos fazer isso agora. Né? Quem são os verbos impessoais? Ó? Quem são os verbos impessoais? Lista aí pra gente, professor. São os verbos que não possuem sujeito, né? Lista aí pra gente. Ó. Primeiro caso de verbos impessoais são os verbos, ok, que denotam fenômeno da natureza. São os verbos que denotam fenômeno da natureza. Calma lá, calma lá, calma lá. Denotar. Denotar. Deixa eu fazer aqui um parêntese muito rápido, ó. Parêntese muito rápido. O que é isso aí, professor? Aí você lembra de sentido denotativo. Beleza? Versus sentido o quê? Conotativo. Conotativo. Legal? O que é isso, sentido denotativo? Sentido denotativo é o sentido, ó, literal, é o sentido real, é o sentido, ó, dicionário, beleza? Ou seja, ao pé da letra. O sentido conotativo, por sua vez, é o sentido, ó, não literal, é o sentido não literal, é o sentido, ó, figurado. Você não pode levar ao pé da letra. Então vamos lá, sentido denotativo. Fulano de tal morreu no sentido denotativo, faleceu, infelizmente. Agora quando você diz assim, professor, estou morrendo de cansado, estou morrendo de fome, estou morrendo de sono, estou morrendo de frio. Não, você não está morrendo, né, ao pé da letra, né? Você está exagerando, você está usando aí, né, o verbo morrer no sentido figurado, correto? No sentido conotativo. O que eu escrevi lá em cima? Os verbos que denotam fenômeno da natureza, ou seja, o sentido denotativo deles associado a fenômeno da natureza são verbos impessoais. Professor, não entendi. Como assim? Rapaz, bem simples, ó. Olha as frases. Quando eu digo assim, choveu muito
Choveu muito ontem à noite. Choveu muito ontem à noite. Rapaz, esse verbo chover, ele está no seu sentido denotativo associado que é ao fenômeno da natureza chuva, né? Ao fenômeno da natureza chuva. Então perceba, esta oração aqui, ó, essa oração é uma oração sem sujeito. É uma oração sem sujeito, tem sujeito não. Por quê? Porque o verbo chover aí nesse caso é um verbo impessoal. Ele não tem pessoa, né? Faz até sentido, né? Imagina aí você flexionando o verbo chover, eu chovi, tu choveste, ele choveu, não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Essa oração, ela não possui sujeito. Toda ela é predicado. Toda ela é predicado. Agora, isso porque o verbo chover está no sentido denotativo associado a fenômeno natural. Se você, por exemplo, dissesse assim, ó, choveu dinheiro, olha aí, choveu dinheiro na sua conta. Aí, galera, choveu dinheiro na sua conta. Assim que você passar no concurso, ó, vai chover dinheiro na sua conta, não é não? Se Deus quiser, né? Ó, galera, tá aqui o verbo chover. Tá aqui o verbo chover. Doutor, infelizmente não é natural chover dinheiro, né? Infelizmente. Ou felizmente também, né? Mas não uma chuva de dinheiro aí, né? A confusão que ia ser. Chover, obviamente, tá no sentido aqui, ó, conotativo. Tá no sentido que figurado. Então, peraí, eu disse que o verbo impessoal é aquele que denota fenômeno da natureza. Esse verbo chover aqui não está no sentido denotativo de fenômeno da natureza. Então, cara, essa oração aqui, vamos lá, ela vai ter sujeito. Essa oração aqui, ela vai ter sujeito, ó. É uma oração com sujeito. Perfeito? E quem é o sujeito dela? Bora perguntar. Lá em cima não fazia sentido perguntar o que choveu muito ontem à noite. Não fazia sentido essa pergunta, né? Mas aqui embaixo agora faz sentido. O que foi que choveu na sua conta? Responda aí, ó. Dinheiro, rapaz. Dinheiro, ó, é o sujeito do verbo chover. É o sujeito do verbo chover. Beleza? Choveu dinheiro na sua conta. Tem sujeito essa oração. Então, primeiro grupo de verbos impessoais. Ó, outros exemplos aqui. Relampejou demais durante a tempestade. Quem é o sujeito aí? Não tem. Não tem sujeito. O verbo relampejar, indicando aí o fenômeno da natureza, né? Não possui sujeito. Agora, se eu digo relampejou uma ideia durante a reunião. O que foi que relampejou durante a reunião? Uma ideia, né? É o teu sujeito agora, né? Beleza? Então, cuidado aí com essas sentenças, né? Facilmente a gente consegue matar isso aí. Legal? Qual é o segundo caso de verbo impessoal? Atenção, holofote nesse cara porque ele cai demais nas provas, ó. É o verbo haver. Eita, que esse verbo haver é importante. É o verbo haver, meu querido, ó. No sentido, olha só. No sentido de quê? No sentido, ó, de existir. Cuidado. No sentido de existir, ocorrer, acontecer. Acontecer. Existir, ocorrer, acontecer. Tá? Cuidado com isso aí, galera. Cuidado com isso aí. Tá? O verbo haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer, ele é um verbo impessoal. A ladainha lá, repete a ladainha. Ele sendo impessoal, ó, ele não tem pessoa, ele não tem sujeito, ele não tem plural, ele vai ser flexionado na terceira pessoa do singular. Beleza? Verbo impessoal é verbo sem pessoa, sem sujeito, sem plural. Aí vamos aqui, ó. Vamos aqui. Imagina aqui a seguinte situação, ó. Havia ou haviam, né? Muitos feridos no acidente, né? Havia ou haviam muitos feridos no acidente. Rapaz, num primeiro impulso aqui, dá vontade, né, de você usar esse verbo no plural. Uma vontadezinha de usar esse verbo no plural, não dá não? Porque você pensa assim, rapaz, ó, havia um ferido apenas, a ideia de quantidade, haviam dois, haviam três, haviam vários, né? O cara faz aí uma concordância com a ideia de quantidade, mas não é assim não, ó. Porque aqui é o seguinte, o verbo haver já bate o olho nele e checa isso aqui, ó. O verbo haver aqui, rapaz, está no sentido de existir. Estando no sentido de existir, caixão e vela preta, ó, esse verbo haver, ele vai ser, portanto, impessoal.
Sendo impessoal, ele não tem pessoa, ele não tem sujeito, ó. Essa oração, portanto, vai ser uma oração, atenção, sem sujeito. Ele não tem plural. Verbo sem pessoa, sem sujeito, sem plural. Você vai empregar, ó, o verbo haver na terceira pessoa do singular. Ó. Havia muitos feridos no acidente. Cuidado com isso aí. Cuidado com isso aí, viu, galera? Muito cuidado com isso aí, ok? Muito cuidado mesmo, tá? Então, cuidado aí com essa questão do verbo haver. O que as provas vão fazer insistentemente contigo? Elas vão querer confundir você entre o haver e o existir, ó. Quem é impessoal? É o haver no sentido de existir. Porém, o verbo existir é um verbo tranquilo. É um verbo normal. O que eu chamo de verbo normal? Normal não é o verbo ter sujeito? O verbo existir sempre vai ter sujeito. Vamos pensar assim, ó. Vamos pensar assim, imagina aqui comigo, ó. Existia ou existiam, certo? Muitos feridos no no acidente. Cara, é o seguinte, ó, vamos lá. O verbo existir é um verbo normal. O verbo existir é um verbo normal. É um verbo de bem com a vida. Tá? Quem tem problema é o verbo haver, no sentido de existir. Mas o verbo existir é um verbo normal. Então aqui eu vou perguntar naturalmente para o verbo existir quem é o sujeito dele. Quem é o sujeito dele. Né? Quem é o sujeito aqui do verbo existir. Ó. O que é que existia? O que é que existia? Ó? Muitos feridos. Sujeito. Essa oração aqui tem sujeito, tá? Tá aí o sujeito, ó, muitos feridos, tá? Muitos feridos, o que, rapaz? Ó, existiam. Cuidado com isso aí, ó. Você tem que fazer um comparativo aqui, ó. Insista nesse comparativo, viu? Insista nesse comparativo, porque as questões elas vão pegar pesado nisso aqui, ó. Vamos lá. Havia, tá certo? Muitos feridos, não foi isso? Havia muitos feridos. Beleza, beleza, beleza. Aí vamos lá. O que a gente tem aqui? Essa oração tem sujeito? Tem não. Essa oração aqui não tem sujeito. Beleza? Não tem sujeito. Aí os caras vão perguntar, ó, a função sintática desse muitos feridos. Entenda. Ó, rascunha aqui comigo. Oração não é sujeito, mais verbo, mais complemento verbal, mais o resto. Você já despachou o sujeito, ó. Tem sujeito não. Tá lá o verbo, vamos em busca dos complementos verbais. Havia o que, ó? Muitos feridos. Que tipo de complemento verbal é esse, ó? Objeto direto, né? Objeto direto. Tá? E o verbo aqui vai ficar na terceira pessoa do singular, porque o verbo haver é um verbo impessoal. Tá? Agora, se eu trocar por existir, o que vai acontecer, ó? Existiam muitos feridos. Muitos feridos. Beleza? Lá no acidente, né? Essa oração agora, ó, ela terá sujeito. É uma oração com sujeito, perfeito? Quem é o sujeito dela, ó? Muitos feridos existiam. Cara, e o verbo vai ficar no plural para concordar com o sujeito. Esse comparativo treine a exaustão isso aqui, ó. Havia problemas, objeto direto, verbo haver vai ficar no singular, a oração é sem sujeito. Existiam problemas é sujeito. E o verbo existir vai concordar com o sujeito, que está no plural. Muito cuidado com isso aí. Os caras vão tentar confundir você. Eles vão tentar, por exemplo, aqui, ó, havia muitos feridos. Eles vão querer empurrar muitos feridos como sujeito para ti. Não é sujeito, é objeto direto. Existiam muitos feridos. Eles vão querer empurrar para ti muitos feridos como objeto direto. Não é objeto direto. Vai funcionar como sujeito. E por aí vai. Toma cuidado com isso aí, galera, tá? Toma cuidado com isso aí. Professor, rapaz, me diga uma coisa. A gente pode facilitar esse jogo, pode não? Como assim? Eu posso dizer logo de cara, professor, para facilitar a minha vida, que o verbo haver nunca vai ter plural. Calma. Verbo haver nunca vai ter plural. É errado. Errado. Tá, não posso afirmar isso não. Tá? O verbo haver no sentido de existir é que não vai ter plural. Tome cuidado com isso. É o verbo haver no sentido de existir. Porque o verbo haver, cara, ele pode ter outros empregos também, né? O verbo haver é um verbo auxiliar. É um verbo auxiliar, meu amigo, ó. Olha só, eu havia,
haver e ter, né? Ó, eu havia estudado o assunto, né? Eu tinha estudado o assunto, correto? Nós o que, ó? Nós havíamos estudado o assunto, não é verdade? Beleza? Cara, ó, eles haviam estudado o assunto. Tranquilo? Aí, moçada, ó. Então o verbo haver, ele vai ter variação quando ele for um verbo auxiliar, ó. Tá auxiliando aqui. Ele não tá no sentido de existir aqui, né, moçada? Ele tá sendo um auxiliar do verbo estudar. E ele vai se flexionar, vai ter sujeito, ó. Ó o sujeito aqui, né? No caso, esses pronomes. Então, tranquilidade. Então, entenda, não é o verbo haver, o cara generaliza, viu o verbo haver no plural, já quer dizer que está errado. Calma, veja se ele está no sentido de existir. Veja se ele está no sentido de existir mesmo, tá? Então, tome cuidado com isso. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Tá bom? Tranquilidade. Aí, cara, ó, vamos somar aqui uma observação importante. Tá? Muito cuidado aqui, ó. Que a observação importante é essa. Tá, vamos lá, é o seguinte. Quando o verbo impessoal ele está acompanhado de um auxiliar, o que vai acontecer, ó? O verbo principal acompanhado de um auxiliar, ele vai contaminar o auxiliar. Deixa eu escrever aqui para você entender, tá? Ó, o auxiliar, calma lá, de um verbo principal impessoal. Professor, como é que é isso, pelo amor de Deus? De um verbo principal impessoal. Esse bicho, rapaz, ó, torna-se, cuidado, torna-se impessoal também. Torna-se impessoal também. Cuidado. O auxiliar de um verbo principal impessoal torna-se impessoal também. Muito cuidado com isso aí. Só não entendi. Vamos aqui, ó. Deve ou devem haver saídas para a crise. Olha aí, galera. Né? Olha aí, deve ou devem haver saídas para a crise. Vamos com calma. O verbo haver já mata aqui, ele é o verbo principal. Ele está no sentido de quê? De existir. Caixão e vela preta. Se ele está no sentido de existir, esse verbo é o quê? Ele é impessoal. Sem pessoa, sem sujeito, sem plural. Aí olha só quem é que está do lado dele. Está o verbo dever. O verbo dever, ó, é um auxiliar desse haver aqui, né? O verbo dever sozinho no mundo, ele é um verbo normal. Ó, eu devo, você deve, nós devemos. É um verbo normal. É um verbo que tem flexão, que tem pessoa. No entanto, perceba, ó, o verbo dever, ele está aqui funcionando como um auxiliar de um principal impessoal. Rapaz, pelo fato de ele ser auxiliar de um principal impessoal, ele vai se tornar impessoal por tabela. A impessoalidade do principal vai se transmitir para o auxiliar. Então, impessoal sem pessoa, sem sujeito, sem plural. Resposta aqui, ó. Deve haver saídas para a crise. Essa oração aqui, quem é o sujeito dela? Tem não. Tem sujeito não. Aí, tem sujeito não. Né? Deve haver saídas para a crise. Não tem sujeito isso aí. Olha aí, rapaz, esse negócio importante. De novo, vamos trocar o haver pelo existir. Trocando o haver pelo existir, muda a conversa. Muda a conversa, né? Ó, deve ou devem existir saídas para a crise, né? Cara, de novo, ó, tá aqui o verbo existir. O verbo existir. O verbo existir é um verbo normal. Vamos aqui puxar, ó, verbo normal, né? O verbo normal é aquele que tem pessoa, tem sujeito. O verbo dever também é normal. Sempre foi. Lá em cima ele não foi normal, porque ele resolveu auxiliar um impessoal. Então essa construção aí devem existir, possui sujeito. Quem é o sujeito, rapaz? Vamos lá, ó. Essa oração aqui, ela vai ter sujeito. Essa oração aqui, ó, ela vai ter sujeito. O que é que deve existir, ó? Saídas para a crise.
Saídas para crise, sujeito. Núcleo saídas, né? Ó, devem existir. Saídas para crise aqui em cima é o que, galera? Ó, objeto direto, ó, comparativo. Deve haver saídas para crise, objeto direto. Oração sem sujeito, verbo dever se torna impessoal por tabela. Devem existir saídas para crise agora é o sujeito. Tá certo? O sujeito da locução verbal devem existir. Cara, isso aqui é muito importante. Mas é muito importante, isso aqui não cai não, isso aqui desaba nas provas, tá? Desaba. Toma cuidado, ó, toma cuidado aqui com algumas situações, ó. Muitos problemas, ó, aqui é a hora da maldade aqui, ó. Muitos problemas tem ou tem. Ah, professor, esse aqui eu lembro. Calma, aperrei não. Havido entre nós. Cara, cuidado aqui, ó. O cara fica se coçando para circular aqui o tem com acento, porque ele julga ser necessário concordar com muitos problemas, que é o plural, né? Mas calma, você está olhando aqui para a esquerda, olhe para a direita. Olhe para a direita, esse auxiliar ter. Ele está sendo auxiliar o que? Do verbo principal haver. Meu amigo, bateu o olho no haver, caia para dentro dele, ó. Esse haver está no sentido de quê, moçada? Ele está no sentido de existir. Consequentemente, esse verbo haver, ele é impessoal. Sem pessoa, sem sujeito, sem plural. Ok? O que vai acontecer com esse verbo? Com esse verbo ter aqui, ó, auxiliar do verbo haver, ele vai se tornar impessoal por tabela. Ele vai se tornar impessoal por tabela. Ele vai perder a pessoa, vai perder o sujeito, vai perder o plural, ó. Ok? Sem pessoa, sem sujeito, sem plural. Perfeito? E esse muitos problemas aqui, ó. O pessoal vai tentar empurrar isso aí pra ti como sujeito. Não tem sujeito não, cara, ó. Os dois verbos aqui são impessoais. Esse muitos problemas, olha só, objeto direto. Olha aí a maluquice. Com o verbo existir muda tudo, ó. Com o verbo existir muda tudo. Muitos problemas. Olha aqui, muitos problemas. Repetindo a pergunta, ó. Tem ou tem existido entre nós? Aí vamos lá, mudou tudo agora, ó. O verbo existir é um verbo normal, o verbo ter também é um verbo normal. Essa locuçãozinha verbal vai ter sujeito. O que é que tem existido entre nós? Muitos problemas, sujeito. Tá no plural esse sujeito. Eu vou usar aqui, ó. Eu vou usar aqui essa forma, ó. Tem, né? Com acento diferencial circunflexo, né? Muitos problemas têm existido entre nós. Cuidado. Outra situação. Olha só, outra situação. Haverá ou haverão, né, de existir saídas para a crise, ó. Queridos, cuidado, ó, que eu misturei os dois verbos. O existir é o principal, o haver é o auxiliar. O haver aqui está no sentido de existir? Não, ele está sendo um auxiliar do verbo existir. Então o que vai acontecer aqui? O que haverá de existir? Ó, saída, sujeito. O verbo haver não está no sentido de existir não, ele está sendo um auxiliar do existir. Ó, ele vai concordar com o sujeito dele, ó. Haverão de existir saídas. Agora se você tiver aqui a troca, ó, do haver, do existir, perdão, pelo haver, ó. Haverá ou haverão de haver saídas? Aí vamos lá. Esse saídas, esse verbo haver aqui, ó. Esse verbo haver aqui está no sentido de existir. Consequentemente, esse cara é o que, ó? Esse cara é impessoal. Sendo impessoal, moçada, ó. Sendo impessoal, ele impessoaliza esse auxiliar. Impessoalizando esse auxiliar, ok, ele vai ter apenas, ó, singular. Saídas aqui agora vai ser o que? Objeto direto, né? Olha aí que exemplo interessante. Haverão de existir saídas, saída sujeito. Haverá de haver saídas, tá? Haverá de haver saídas, saídas aí objeto direto, oração sem sujeito e o verbo principal e o auxiliar sendo impessoais nesse caso, né? Bacana? Show de bola, ó. Dissecamos o verbo haver. Terceiro caso de verbo impessoal é o verbo fazer. Quando ele indica, galera, ó, tempo passado.
quando ele indica tempo passado. Cara, mesmo esquema, ó, tempo passado, tempo decorrido. Como é que é isso aí, professor? Deixa eu te explicar aqui, ó. Tempo decorrido, né? Hoje, professor, faz ou fazem 2 meses que iniciei minha preparação. 2 meses que iniciei minha preparação. Moçada, seguinte, ó. Vamos com calma aqui. Faz ou fazem 2 meses? Esse verbo fazer, observe. Esse verbo fazer, observe, ele está no sentido, ó, de tempo passado. Esses 2 meses foram 2 meses, ó, que se passaram. É o verbo fazer no sentido de tempo passado. 2 meses são tempos, né, que se passaram aí, período de tempo que se passou. Mesma ladainha, verbo fazer vai ser impessoal, sem pessoa, sem sujeito, sem plural. Hoje faz 2 meses. 2 meses faz hoje, não tem plural esse verbo fazer, indicando tempo passado. Um outro verbo que se comporta dessa forma, ó, de novo ele, o verbo haver. O verbo haver também pode ter esse sentido de tempo passado. Então aqui as frases, ó. Não conversamos, tá? Tem essa primeira oração, tá? E tem essa segunda oração aqui, ó. Há 2 meses. Esse verbo haver aqui está no sentido de que, ó, de faz. O verbo impessoal também. Fica até a dica, ó. Toda vez que você tiver tempo passado, toda vez que você tiver a ideia de tempo passado e estiver pronunciando um A associado à ideia de tempo passado, ó, esse A vai ser com H. Nós nos vimos há 2 semanas, ó. 2 semanas que se passaram. Esse A é com H. Tá, rapaz, nós não nos vemos há 2 anos. 2 anos foram 2 anos que se passaram e vocês não se viram, né? 2 anos já se passaram. Esse A é com H. Eu vi há pouco um colega meu de faculdade. Eu vi há pouco tempo, ó, tempo que se passou. Esse A é com H. Legal? Bacana. Outro caso de verbo impessoal, verbo fazer no sentido de tempo passado. Fazem 2 anos que nos vimos. Não, errado. Faz 2 anos que nos vimos. Por último aqui, galera, ó, final de festa aqui. Verbos que podem ser também impessoais, ó, vamos listar aqui. Esses verbos vão se comportar de uma forma um pouco diferente, tá? É o verbo ser, o verbo estar, o verbo dar, o verbo bater e o verbo soar. Vixe, professor, em que situações? Em que situações aqui? Aqui é o seguinte, galera, ó. Aqui é o seguinte. Quando esses verbos estão indicando, ó, condição de tempo, condição temporal, vamos lá, climática, né? Quando eles estão indicando horas, quando eles estão indicando datas, tá certo? Eles vão ser impessoais. Vamos dar um exemplo, ó. Quando eu digo assim, ó, está quente, quem é o sujeito aqui? Tem não. Tá quente, quem é o sujeito aqui? Tem não. É cedo, quem é o sujeito aqui? Tem sujeito não, né? É cedo, é tarde demais, quem é o sujeito? Não tem sujeito aí não. Eles estão indicando o que? Condição temporal ou então climática, né? Horas, cara, aí é o seguinte, ó, horas vai se comportar de uma forma diferente, né? O verbo ser vai indicar horas, ó. É uma hora, quem é o sujeito? Tem sujeito não. Aí a minha pergunta é ou são 1h30? Atenção, a concordância aqui, ó, é um verbo impessoal que vai se comportar de uma forma diferente, né, ó. A concordância aqui, ela vai se dar, ó, com o numeral que indica a hora. O numeral que indica a hora não é 1 aí? Então é 1h30. Enquanto for 1 hora, não importa o quebradinho não. A concordância vai ser no singular. É 1h30, é 1h40, é 1h50, é 1h59. Mais um minutinho, esse verbo vai pro plural, ó. É ou são 2 horas, ó. São 2 horas, né? São 2 horas, perfeito? São 2 horas. Você faz aqui a concordância com o numeral que indica a hora. É ou são meio-dia? Meio é menor do que 1, né? Então é meio-dia. Beleza? É meia-noite. É meia-noite e meia, né? É meio-dia e meia. Tá certo? Tranquilo? E o verbo indicando datas também, né? Eu digo assim, ó. Hoje
Hoje é 27 de julho. Hoje é 27 de julho. Tá certo isso? Tá. Tá certo sim, ó. Tá ok isso aqui, viu? Tá ok isso aqui, ó. Porque aqui eu tô fazendo o seguinte, ó. Hoje é subentendido, ó, dia 27 de julho. E quem é o sujeito aí? Não tem não. Também está certo dizer isso aqui, ó. Hoje são 27 de julho. Tá certo também isso aqui, viu? Ó, tá certo também isso aqui. Por quê, ó? Porque aqui eu tô subentendendo a palavra dias, ó. Palavra dias. Então, hoje é 27 de julho, hoje são 27 de julho. As duas formas estão ok. Tá? E quem é o sujeito aqui nessas construções? Não tem não. O verbo dar, o verbo bater e o verbo soar é o mesmo esquema também, ó. Mesmo esquema também, ó. Deu 1 hora, deram o que, ó? 2 horas, deu 1h30. Mesmo esquema lá do verbo ser quando indica a hora, né? Ok? Bateu, ó. Bateu 1h30. A concordância é com o numeral que indica a hora. Tá certo? Bateram 10 horas. Beleza? Bateram 10 horas aqui, professor. Já bateram 10 horas, professor. Tá na hora de acabar a aula, por exemplo, né? Aí, garoto, ó. O verbo soar. O verbo soar é para indicar badalada. Soou uma badalada nos sinos das catedrais aí, ó. Soou uma badalada, né? Soaram 10 badaladas nos sinos das catedrais. A concordância aí é com o numeral que indica a hora, não, mas que indica badalada, né? Então aí a gente fez uma geral, moçada, ó, nos verbos impessoais. Vamos listá-los aqui, ó. Os verbos lá no comecinho, né? No comecinho, os verbos que denotam fenômeno natural são verbos impessoais, não possuem sujeito. O verbo haver é importantíssimo no sentido de existir, ocorrer, acontecer. Não possui sujeito. O verbo existir possui. Quem não possui é o verbo haver no sentido de existir. Né? O comparativo aí, né? Enfim, todas as armadilhas aqui que a gente montou. Né? Todas as armadilhas que a gente montou. Foram muitas, né? O verbo fazer e também aí o verbo haver, né? Indicando aí tempo passado. Também não vai ter plural, só singular. Beleza? E por último aí os verbos ser, estar, dar, bater, soar, quando eles indicam em condição temporal, climática, horas e datas, né? E com isso a gente fecha sujeito, né? A gente fecha sujeito, tudo que a gente podia explorar de sujeito a gente explorou, secamos sujeito, tá bom? Próxima aula, a gente vai avançar na análise sintática, vamos em busca dos verbos e dos complementos verbais, ok? Aguardo todos vocês lá. Grande abraço, pessoal.